Pois é, minha gente. Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui para me esclarecer mais sobre a Bíblia. Como eu tenho dito, que nós tem que conhecer mais a Bíblia, tem que ler mais, explorar mais a Bíblia. Todos nós. Eu vou falar sobre profetas, vou explicar que na Bíblia, a Bíblia não foi feita só de profeta e todo profeta que tem na Bíblia, ele não veio para morrer. Não foi para morrer. Ele veio para salvar o povo. Para ensinar o povo a se libertar das maldades que viviam ocorrendo no mundo. Das maldades. Das crueldade que o povo fazia. Naquele tempo de rei, palavra de rei, não voltava atrás. Era morte. Se o rei dissesse sim para matar, por isso, ó, minha gente, só para já ir logo dando as dicas certas, eu já vou dizendo. Por isso que São João Batista foi cortada a cabeça dele, foi levado numa bacia. Porque palavra de rei não podia voltar. Tudo hoje melhorou muitas coisas. Mas também tem muita coisa bárbara ainda hoje. Hoje o maior erro do mundo hoje é a crítica. É o deboche, é as críticas, o deboche. Hoje, a ofensa do mundo que mais está prejudicando as pessoas hoje, minha gente. Perante a luz divina, meu povo, eu não tô querendo, não é por causa de mim. Não é eu, não tô querendo me proteger, eu tô querendo proteger o mundo, as pessoas, nós mesmos. Todos nós, pai de família, mãe de família que tá perdendo seu filho aí pro mundo da criminalidade. Ó, minha gente, em nome de Jesus, escute e preste atenção a esse vídeo. Os profetas foram criados para salvar as humanidades, as pessoas. Eles iam até onde o rei fazia um pedido para o rei acabar com aquela maldade, mandado por Deus. Ou aí o rei que obedecia era um bom rei, era tratado com amor e carinho. Todo mundo gostava do rei. E aquele rei que não obedecia era maltratado e morto por Deus. Quando ele não morria, ele pegava uma doença bárbara. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Aí nós, eu, vocês e todos nós tem que entender que a Bíblia não é feita só de profeta. Foi feita de profeta, de discípulo, de escolhido, de prometido, de profetiza. Viu, minha gente? Tem várias coisas na Bíblia. Vários livros, 60 e poucos livros a Bíblia. Mas e tem muita história que já foi banida. Tem muita história que já foi banida da Bíblia. Eu digo banida. Banida é quando não existe mais. Quando coisa que você não liga, não aprende com ela, não tá mais lhe ensinando, é banido. Aí por isso que hoje as pessoas vivem sofrendo preconceito e nem sabe que está sendo maltratada por preconceito e nem que está sendo monitorada, governada pela boca, puxada pelo beijo que nem puxada pelo beijo que nem um jumento, que nem um cavalo. Por isso que no começo, quando eu comecei a falar, eu falava em jumento, cavalo, essas coisas assim, eu falava por causa que nós vivia sendo isso. Nós vivia sendo encabrestado, nós vivia não, ainda vivo, nós ainda vivo. Sabe quais são os que ainda vivem assim? As pessoas que só conhecem uma linguagem, só conhecem aquele mundo que eles seguem. O mundo, minha gente, foi feito para todos nós explorar o mundo, as coisas do mundo, não só a Bíblia. E outra coisa que eu quero dizer, a Bíblia ela tem que ser lida não é só por os crentes, pelos evangélicos. Ali a Bíblia ela tem que ser lida por todos nós. Não importa, só quem pode ler a Bíblia não é só o crente, o evangélico. Todo ser humano pode ler a Bíblia. Só quem não pode ler a Bíblia é quem não sabe ler. Mas o que não sabe ler, pode pedir o amigo para ler, o vizinho para ler, o filho para ler, o neto para ler. Pede o amigo para ler. Pede o amigo. Quando eu falar um vídeo aqui, numa coisa que eu falar da Bíblia, lá daquela história da Bíblia, se você não sabe ler, pede alguém para ler para você lá. Contar aquela história para você, ler aquela história para você. Porque eu não vou dizer pesquisa pelo YouTube, sabe por quê? Porque no YouTube tá monitorado, só sai o que a pessoa quer que sai. Só fala o que eles querem que fala, não fala a história toda. É verdade, tá na Bíblia e tá aí no YouTube. Tá aí no YouTube, tá na Bíblia e tá aí no YouTube. Para quem quiser ver, a prova tá aí ao vivo, para quem quiser ver. Para quem quiser ver, aí eu ainda digo mais.
Por que que eu disse que eu não era profeta quando eu comecei a ensinar? Que eu não sou profeta, eu nunca fui profeta. Nunca fui. Eu nunca fui profeta, nem Moisés era profeta. Ó, minha gente, do tempo de Moisés para cá, as coisas mudaram. Foi do tempo de Moisés para cá, mudou muito. Foi o último rebate da Bíblia, foi a história de Moisés. Foi o último rebate de crueldade, maldade. Foi de Moisés para cá. O Moisés, ele foi escolhido por Deus para salvar a humanidade, a família dele em primeiro lugar e os outros cativos. O que é cativo? As pessoas que viviam sofrendo na mão de Faraó, na mão do rei. Que era Faraó era um rei. Era um rei que judiava de todo mundo. Ele matava, ele castigava, ele botava as pessoas para trabalhar sem ganhar nada. Era duro, escravizar as pessoas. Aí Deus escolheu Moisés para ele salvar aquele povo. Mandou Moisés ir até a rei para ele pedir para libertar o povo. Aí ele disse que não ia com medo. Aí Deus mostrou vários sinais para Moisés ir. Deu vários sinais para Moisés se defender se por acaso ele fosse contra Moisés. Aí o que aconteceu? Moisés, mesmo sem querer ir, foi. E aí o rei aceitou? Não. Aí o que foi que aconteceu? Praga, e tudo que tá na Bíblia lá. Eu não vou explicar não, porque senão vai cortar o que eu tenho que ensinar, as coisas principais que eu tenho que ensinar. Eu não vou ensinar, não vou ler a Bíblia, eu vou só apontar. Aí, minha gente, o que aconteceu com Moisés? Moisés salvou só a família dele? Não. Moisés salvou a família dele e aí quem quis seguir Moisés, as pessoas que quiseram seguir Moisés, tudo foram salvos por Deus. Os que seguiram Moisés foram salvos por Deus. E os que não quiseram seguir, morreram junto com o faraó, com o povo de Faraó. Morreram junto com o povo de Faraó, sim ou não? Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Vocês largam de se deixar levar por vídeo que vocês escutam na internet, ameaçando, falando que Deus não passa fome. Passa fome sim, não faz é morrer de fome, mas passa. Passa fome, não faz é morrer de fome. Passa necessidade, passa, porque ele tá lutando para salvar, para resgatar. Ele não tá, não é dando patrimônio. Ele não tá, não é dando patrimônio. Ele tá lutando para salvar as pessoas. Salvar as pessoas, livrar as pessoas. Que ele não, Deus não escolhe a pessoa. Deus não me escolheu para me salvar só minha família. Só minha filha e só meus netos. Deus me escolheu para me salvar quem quisesse me ouvir, quem quisesse acreditar e quem quisesse aprender. E Deus escolheu para salvar e evitar uma tragédia, que essa tragédia já aconteceu. Já aconteceu. E outra coisa, minha gente, só para vocês entenderem. Vocês sabem que nesse Covid que passou, morreu tanta gente que morreu família todinha. Tu prova isso, minha gente? Eu digo, provo. Até lá no interior que eu morava. Lá tem no cemitério a família toda enterrada junto ali, ó. Uma ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Morreu foi família todinha de gente. Gente que tava com a Bíblia aqui, ó, debaixo do braço, ó. Gente que se diz ter Deus. Por isso que eu digo, você carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não sabe usar a Bíblia. Eu carregava a Bíblia debaixo do braço, mas não sabia usar a Bíblia. Eu não sabia. Porque eu não conhecia. Primeiro que eu não sabia ler. Como eu não sei ler. Eu sei ler algumas coisinhas. Pouca minha leitura é pouca. Mas eu tenho uma instrução de Deus, que Deus me dá. A instrução de Deus. Aí eu fui criticada, humilhada, impedida de falar. Eu fui impedida. Muitas vezes eu falei coisas que não era nem necessário falar, por causa que obrigavam eu a falar. Mas é por isso que eu digo, meus amigos, vocês que fizeram o mal tentaram me impedir de falar a verdade, cuidado. Cuidado, se arrepende enquanto é tempo e se salve esse livro, porque senão você vai morrer. Por isso que eu digo. Sabe por que eu digo, minha gente? Eu já presenciei muita coisa errada. O povo já me ensinaram muita coisa errada. Eu já vi muita coisa errada dentro de igreja. Quando eu falo de uma igreja é porque eu conheço. Dentro de igreja. E eu não sabia que era errado. Eu segui aquela doutrina, aquela coisa, porque eu não sabia que era errada. Eu vim saber que não é bem assim como os povos pregam, como os povos ensinam. Por que eu vim saber? Porque Deus me ensinou.
Deus falou comigo e me mostrou, disse assim, não é bem assim, tu tá errada. Deus me mostrou que eu estava errada quando eu estava seguindo lá a igreja, aquela igreja lá. Mas eu não tô aqui dizendo que é ir para cá ter as igrejas, entende? Que eu não tô citando as igrejas. Eu não falei as, eu falei que eu estava frequentando. Que todo mundo sabe qual era a igreja. Eu não vou mais dizer qual era ela, porque todo mundo sabe. Porque se vocês quiserem saber qual é a igreja que eu frequentava, que eu passei 25 anos dentro dela, vai lá nos meus áudios antigos que eu falei e descobre. Porque repetir eu não vou, não. Repetir eu não vou. Mas e isso que eu estou fazendo é para salvar todas as igrejas, todos os nossos irmãos, que todos nós somos irmãos. Se tiver algum irmão na falha, para que o irmão acorda, desperta e muda o comportamento, muda o aprendizado, muda o conhecimento. Porque o que salva a gente é o conhecimento. É o conhecimento da palavra que salva a gente. O ensinamento que está dentro da Bíblia é que salva a gente e protege é Deus. Quem protege é Deus. Mas para a gente aprender, se livrar e se defender, está na Bíblia ensinando. Na Bíblia está ensinando como a gente se livrar de doença, de briga, de confusão, de baderna, de inveja, de olho grande, de tudo que o povo comenta na internet. De tudo, principalmente de doença. Lá na Bíblia está ensinando como que a doença entra na nossa vida. Tá na Bíblia, Maria do Gé. Tá na Bíblia. Aonde me diz onde é que tá? Eu digo, tá na Bíblia. Você quer saber onde é que tá na Bíblia? Ó. Quem era o Jó? Jó. Jó era o quê na Bíblia? Jó era o que na Bíblia? Era temente a Deus. Ele era obediente e temente a Deus. Ele acreditava em Deus. Jó acreditava em Deus. Deus era profeta? Jó era profeta? Jó era escolhido? Não, ele só era temente a Deus. Ele acreditava. Aí, ele tinha tudo porque ele acreditava em Deus. Ele tinha tudo. Quando a gente acredita em Deus e ele tem Deus, tem tudo. Por isso que aqui lá quando eu digo dinheiro é bom. Quando a gente ganha com honestidade. Quando a gente consegue com honestidade, é bom ter dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Jó era bem de vida, era bem de condição, mas tudo que o Jó tinha, ele conseguiu com honestidade, com trabalho. Ele só acreditava em Deus e conseguiu. Aí o que foi que aconteceu com Jó? O diabo ficou com inveja de Jó. Aí o que foi que ele fez? Ele foi e atentou. Foi onde Jesus. Aí ele perguntou o que ele tinha visto na terra de errado. Aí ele foi e disse que você viu meu filho lá? Deus mostrou, você viu ele lá? Ele só é daquele jeito porque tem dinheiro, que é rico, é bem de vida, por isso que ele é daquele jeito. Olha como o diabo atenta. E olha como o diabo bota doença na pessoa. Aí o que foi que Deus disse para ele? Pois já que tu acha que ele é daquele jeito, é só porque eu protejo ele é porque ele tem dinheiro, vai lá e toca em tudo que ele tem. Aí o que foi que o Jó fez? O diabo tocou em tudo que o Jó tinha, até a família de Jó. Ele tirou, o diabo tirou. Botou até doença no Jó, o diabo botou. Quem foi que botou doença? Aí eu digo, minha gente, a doença que está no seu corpo não é dada por Deus, não é acidente. É o diabo que bota dependendo dos nossos efeitos. Doença vem pelos nossos efeitos. Sim ou não? Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Eu não tô aqui sendo bruxa, não. Eu tô aqui ensinando a verdade, a realidade. Aí o diabo foi, destruiu com a família do Jó. E o Jó nunca perdeu a fé em Deus, ó. Todo tempo acreditando em Deus. Acreditando em Deus. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Aí o diabo botou doença no Jó. Quando ele destruiu com a família do Jó todinha. Ele foi e botou doença no Jó. E o Jó, todo tempo acreditando em Deus. Aí o que foi que aconteceu com o Jó? Deus não salvou o Jó e não protegeu o Jó e não curou o Jó e não deu tudo de volta pro Jó, não reconstruiu. Por isso que eu digo, minha gente, eu tô tentando reconstruir o mundo. Reconstruir, estruturar. Eu não tô aqui querendo ser vista pelo mundo, pela internet, nem querer ser famosa de internet, querer ganhar dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro na internet. Por isso que eu digo, não me dá like, só se você quiser. A consciência sua é se você quiser. Você só assiste e aprende.
Assiste e aprende, porque comida eu vou arranjar. Se eu não tiver, Deus envia alguém para me dar. Eu peço, eu compro, eu trabalho, eu ralo, eu faço qualquer coisa e consigo. Só aprende, meu amigo, aprende. Aprende o que é servir a Deus. E não deixa se levar que só é crente que pode ler a Bíblia, que pode ter uma Bíblia em casa, não. Todos nós podemos ter uma Bíblia em casa. Pode ser macumbeiro, feiticeiro, católico, igreja evangélica, igreja católica. Todo mundo pode ter. Todo mundo pode ler a Bíblia. Todos nós podemos ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e ter Deus. Todos nós podemos buscar a presença de Deus. Aleijado, cego. O cego não vê, pede o amigo para ler, o irmão, a mãe, o pai. É assim, o surdo não escuta. Deus dá o dom nele. Deus dá o dom nele, o dom da sabedoria dele. Quando ele vê o surdo, sempre ele não mora só, ele mora mais alguém. A pessoa que vai viver mais ele vai ter o comportamento de Deus e vai suportar e tolerar. É assim. Todos nós temos direito de ler a Bíblia. A Bíblia foi feita para nós ler, para nós conhecer. Para isso que tem a Bíblia. Não existe religião que só eles podem ler a Bíblia, não. Todo mundo pode ler a Bíblia. Todo mundo pode comprar uma Bíblia e ler. Lê uma Bíblia, compra uma Bíblia e lê. A Bíblia verdadeira, uma Bíblia original, uma Bíblia que fala que começa a explicar de livro de Gênio, Apocalipse, que tem todas as histórias nela, a história de rei, a história do começo, o começo, desde o começo, de quando Deus criou o mundo. Compra uma Bíblia que ela tem a história do dia que Deus criou o mundo, até Gênio e Apocalipse. Até Apocalipse. Para você ler, quando você terminar de ler essa Bíblia, ou conhecer ela, você vai estar liberto com Deus, brando. Você vai estar brando e salva toda a sua casa e sua família. E se cura, se liberta. Porque quem cura a gente é Deus. E quem bota a doença na gente é o diabo. É o diabo que bota a doença na pessoa. Dependendo do efeito da pessoa. Vai ter gente que vai acreditar e vai ter gente que não vai acreditar. Mas eu não estou aqui para falar o que o povo gosta. Eu estou aqui para falar o que é verdadeiro, o que é certo. Eu não estou botada pelo homem aqui na terra, eu estou botada por Deus. Eu sou escolhida é por Deus. Foi Deus que me escolheu, não foi o homem que me escolheu, foi Deus. Então eu não tenho o que fazer a vontade do homem. Eu faço a vontade de Deus, porque é Ele que me botou aqui na terra, Ele que me mantém viva. Quem me mantém viva é Deus. E Ele mantém eu e todos vocês e todos nós vivos. Nós que ainda estamos vida, nós temos ainda uma esperança. Nós ainda tem jeito. O mundo tem jeito, nós temos jeito. Agora só depende das autoridades da lei querer mudar as coisas que vive errada. Tem muito erro no mundo. Mas o maior erro do mundo é a crítica, é o deboche. O maior erro que está ofendendo as pessoas, o mal está entrando nas pessoas conforme os deboches, a discriminação que está muito grande na internet. Os deboches tem muito conteúdo que não leva ninguém a lugar nenhum, que só traz discórdia, tragédia e aquela palavra que eu não quero falar. Na Bíblia está falando lá as desgraças que acontecia, a palavra desgraça. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Tudo que existe no mundo está na Bíblia, minha gente. Tudo que existe no mundo está na Bíblia. As tragédias. Aí as coisas vêm mudando, ó. Lê a Bíblia que vocês vão ver a mudança. Onde que muda? Onde que muda? Muda lá de Moisés. Lá no tempo de Moisés tinha um rei que quando o menino nascia, tinha que matar os meninos homem tudinho. Só ficava as meninas mulher. Ó, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Por que tem mais mulher do que homem no mundo? Vocês sabem? Já estudaram que é isso? Por que tem? Por causa que tá na Bíblia. Porque teve isso, a tendência é aumentar. Aí agora o povo estão matando as mulheres. Matando mulher. Todo dia que você vê, sai uma história. Mataram uma mulher, mataram uma mulher. Então morreu não sei quem, morreu. No jornal, notícia de jornal, não salva ninguém. Salva? Não. E desperta, mas o povo não entende. O povo não entende, só é um aviso. Avisou lá que aconteceu aquela tragédia. Podia serve para orientar para a pessoa evitar, serve sim. Serve para a pessoa se orientar para não fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez, para não acontecer com ela a mesma coisa. Aquela pessoa a mesma coisa. Tanto faz ser mulher como homem. Todo dia também sai notícia no jornal que morre homem também. É assim, não é só mulher que morre, homem também morre. Mataram, morreu um homem em tal lugar, apareceu, acharam morto em tal lugar, morreu gente, mataram gente acolá em tal lugar. Todo dia essa notícia corre no jornal. Todo dia. De homem e de mulher.
Mas só que de mulher tava mais. Mas só que de homem também tem notícia. Aí eu digo, para que isso não ocorra no mundo, o que que nós temos que fazer? Buscar o conhecimento da verdade, da palavra. Porque a partir do momento que nós conhecer a palavra, conhecer a verdade, nós todo mundo evita essas coisas. Eu evito, tu evita, o mundo em geral evita. É pecado ter uma Bíblia? Não é pecado ter uma Bíblia. É certo ter uma Bíblia? É certo ter uma Bíblia. Por que que é certo? Porque a Bíblia foi a arma que Deus deu para nós guerrear. Nós vamos guerrear contra quem, mulher? Contra o diabo. É a guerra que nós vamos guerrear contra o diabo, para o diabo não entrar na nossa casa, não entrar na nossa família, não entrar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos parentes, nos nossos amigos, nos nossos colegas, nos nossos irmãos. Quem é nossos irmãos? O mundo, todos nós somos irmãos, por a parte de Deus. Deus criou a Bíblia para nos defender, para nós se defender com ela. Ela é uma arma de Deus. A arma de Deus é a Bíblia. Tá? É a Bíblia que é a arma de nós lutar contra uns aos outros. Não é espingarda, não é revólver, não é faca, não é droga, não é nada. É a Bíblia. Todo mundo tem que ler a Bíblia. Tem que ler, obrigação. Quem disse que é obrigado não foi eu, é Deus que diz que é obrigado. Nós conhecer a verdade. Por que que existe essa palavra? Conhecereis a verdade, que a verdade te libertará. Foi eu que escrevi essa palavra? Não, foi Deus, não foi? Então, quem disse foi Deus, não é eu que estou dizendo, eu só estou repetindo o que Deus disse. Eu só estou repetindo o que Deus disse. Quem ensinou para nós usar a Bíblia para se armar, para se defender contra o diabo, foi Deus. Foi Deus que deu, que mandou. Marcelo, teu patrão. Pega. Olha aí, Marcelo, teu patrão. Agora cortei. Pois é. Pega aí. Pois é, minha gente. Quem disse que a arma de nós usar para lutar contra o diabo é a Bíblia foi Deus que disse. E os profetas também disseram, porque permitido por Deus. Eles disseram permitido por Deus. Todos os profetas, todos os discípulos falam de Deus e falam e ensina. E outra, todos os discípulos, todos os profetas e todos os escolhidos não veio para briga, para morrer nem para matar. Eles vieram para ensinar. O que mata essas pessoas é a ignorância do bruto, dos ignorantes, dos incrédulos, das pessoas incrédulas. Não é? Os profetas não matam ninguém, não. Não mataram ninguém e nem vieram para morrer. Eles vieram para salvar, para proteger o mundo, proteger a humanidade. Porque Deus, ele mandou, ele escolhia, ele pegava e mandava os profetas defender as humanidades. Ensinar como falar, como viver, como se comportar. E os escolhidos, Deus escolhia para salvar a própria família e quem quisesse seguir. Quem quisesse seguir ele, quem quisesse ouvir e aprender. Por quê? Aprender o que é buscar a presença de Deus. Aprender o que é andar na presença de Deus, o que é respeito, o que é cuidar, o que é amor, o que é abençoar o outro. Por quê? Por que que lá na Bíblia está dizendo que a língua tem o poder de matar e de viver, e de salvar e de amaldiçoar? Porque é verdade. A mesma boca que abençoa é a mesma que amaldiçoa. Depende do efeito do que a pessoa escuta, do que a pessoa vê. Porque quem mata a pessoa é a ódio, é a raiva. É a raiva, é a ignorância, é a estupidez. E por que que a estupidez vem? Por falta do conhecimento da verdade. Por isso que a pessoa é zangada e é estúpida. A nós que conhece a verdade, que conhece a palavra, nós ainda é zangado. Vem pelas ofensas. A ofensa é quem faz a zanga. Falta do conhecimento, as pessoas ofendem por quê? Por falta do conhecimento. As pessoas ofendem por falta do conhecimento, que a pessoa não tem o conhecimento. Se a pessoa conhecesse a verdade, ele não ofendia o outro. Sim ou não, minha gente? Sim, meu amigo, é por falta do conhecimento. Você já acha que uma pessoa conhecendo, ele vai ofender? Aí você acha que a pessoa que é ofendido, ele vai aguentar calado? Ele vai se ofender, ele vai se aborrecer. É o aborrecimento que maltrata. A pessoa se sente ofendida e termina fazendo a besteira. Quando ele pensa, já fez.
Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Os profetas fizeram por causa do ataque. Daquele ataque. Eles não morreram por causa do ataque, não. Eles mataram por causa do ataque. Moisés matou por causa do ataque. Morreu muita gente no tempo de Moisés, morreu. Todos eles, todos os profetas, todos os discípulos, todos os escolhidos, no tempo de todos eles morreu. Agora vocês têm que entender também, é assim uma coisa, ó, a verdade tem que ser esclarecida. O trabalho deles foi o deles lá. Hoje eu estou fazendo o meu trabalho. O meu trabalho não tem nada a ver com o que eles fizeram lá, não. Tem a ver com o que Deus me dirigir. Tem a ver com o que Deus me ensinar e me ensinou. É isso. Tem a ver com o que está acontecendo hoje. As coisas acontecem pelo que está acontecendo, não é pelo que passou. O que passou é para servir de lembrança, de recordação, de aprendizado, de ensinamento. O que se passou é para servir de ensinamento, para nós aprender em cima daquilo que aconteceu, nós aprender. Porque o que salva é o conhecimento, o que protege é o conhecimento e a fé. Nós só conhece, só aprende, só tem fé se nós conhecer. Se nós não conhecer, nós não vamos ter fé. Por isso que muita gente morre, por isso que muita gente perde ante querido dentro de casa, pela ignorância, por não conhecer. Por não saber nada, por não conhecer a verdade. Aí o povo acha que conhecer a verdade é só falar. Tem gente que acha que só porque ele sabe ler a Bíblia, ele já é de Deus, ele já está salvo, ele já está liberto. Por isso que morre família todinha de pessoa com a Bíblia na mão. Por falta do conhecimento. É falta do conhecimento da verdade. Conhecerei a verdade, que a verdade te libertará. É assim, mas não é só porque você sabe falar a palavra. É porque conhecer é conhecer todas as coisas e conhecer a verdade. Conhecer tudo que aconteceu. Tudo que Deus ensinou. Quando você conhece tudo que Deus ensinou, você salva você, salva sua casa, salva sua família, salva o colega, salva o amigo, ajuda. É isso. Aí quem é que morreu no tempo de Moisés? Os desobedientes, os que não quiseram ouvir. Por isso que eu digo, cuidado com o que você fez, com o que você fez e está fazendo, pode lhe matar. Em 2018, hackearam meu celular, dronaram minha casa, botaram câmera bem aqui no porte, na frente da minha casa, expuseram eu nua, fizeram tudo comigo. E tudo isso Deus vai cobrar. Tudo que fizeram comigo vai cobrar. Por isso que eu disse, não recebe prêmio. Vocês que receberam o prêmio do povo que deram, cuidado, meus amigos. Cuidado com o prêmio. Porque esse prêmio pode lhe levar o caixão. Pode lhe levar ao cemitério. Não é ameaçando não, minha gente. Eu não estou ameaçando não. Eu estou só alertando. Eu estou avisando para quando acontecer, não ia me chamar de macumbeira da Rede Globo. Que eu recebi o nome de macumbeira da Rede Globo. Porque eu protegi o povo da Rede Globo e eu protegi o Brasil todo, o mundo inteiro. Por que eu protegi o mundo inteiro? Porque Deus disse que tudo que eu pedisse, ele resolvia. Ele fazia. E eu pedi para Deus proteger o povo. Mesmo me maltratando, mesmo me agredindo, mesmo me dizendo desaforo, mesmo me expondo, mesmo tentando cortar a palavra, tirar o foco, mesmo me desestruturando, mas eu, no momento de raiva, eu xingava, eu ficava estressada, e ainda fico. Mas no momento que eu me acalmava, eu me arrependi e pedia para Deus perdoar. Por isso que eu digo, Deus me perdoa. Por isso que eu digo, Deus perdoa ele, porque ele não sabe o que está fazendo. Perdoa eles, perdoa o povo, porque eles não sabem o que está fazendo. Por isso que eu peço. Pois é, minha gente, eu não estou querendo ganhar mídia. Eu não estou querendo ganhar dinheiro. Não estou pedindo dinheiro. Eu estou pedindo compreensão. Eu estou pedindo que vocês aprendam. O mundo aprenda. Aprenda com a Bíblia. Compre uma Bíblia original, uma Bíblia verdadeira. Uma Bíblia que tem toda a história, todo o conteúdo. Do tempo dos profetas, até hoje, nos prometidos e nos escolhidos. Até hoje, nos prometidos e nos escolhidos. Hoje nós estamos nos escolhidos.
Naquela época era profeta e hoje é escolhido por Deus. Deus escolheu porque aquele mundo daquele tempo dos profetas acabou no tempo de Noé. Noé é escolhido. Deus olhou para o mundo. Só para terminar a história, ó. Deus olhou para o mundo e viu Noé justo. Ele viu só Noé no meio do mundo inteiro. Ó, minha gente, presta atenção nessa palavra. Aprende com essa palavra. Essa palavra ela não veio à toa, ela não está no mundo por esporte, pelo jogo de futebol, pelo jogo de xadrez, não. Ela está no mundo, é um ensinamento. Deus viu Jó, ele foi, escolheu Jó. Ele escolheu Jó para avisar o povo e defender. Como o povo não quiser ouvir, Deus mandou Jó escolher, juntar a família dele, nora e genro, filhos e netos, a família dele toda. Protegeu ou não protegeu a família de Jó? Protegeu. De Noé. Jó não, Noé. Noé. A família de Noé. Foi protegida ou não foi protegida a família de Noé? Ó, se eu errei, eu vou repetir de novo. Que a gente erra, nós erramos, nós erra. Principalmente quando nós estamos. Nós erra, toda hora nós erra. Eu erro, tu erra, todo mundo erra. Que Deus viu, Deus olhou o mundo e viu, foi Noé. Noé, Deus olhou e viu ele justo. Só Noé. No meio do mundo inteiro, minha gente. Presta atenção nessa palavra e aprende, ó. No meio do mundo inteiro, Deus viu Noé sendo justo. Aí ele foi e mandou Noé avisar pro povo que ia vir um dilúvio, que ia matar muita gente se o povo não se mudasse o comportamento. Sim ou não? Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Aí ele foi e avisou, ninguém queria ouvir. Chamaram o Noé de doido, doido, doido. Aí Deus veio de novo, falou com Noé e disse: pois agora faz uma barca para tu e tua família, e de cada uma espécie de animal um casal. Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia, minha gente? Essa história veio para ensinar nós, para nós aprender a despertar com ela. Foi ou não foi? Nós estamos vivendo nesse tempo de Noé, ó. Aí o povo fica misturando, ele faz uma farofa, mistura e fica merambulando na cabeça das pessoas, e as pessoas se deixando levar por isso, ó. Aí Deus foi, o que Deus fez? Salvou. Salvou ou não salvou? Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? É verdade ou é mentira? Eu tô mentindo, minha gente. Eu não tô mentindo. Deus acabou com aquele mundo, aí criou, aí ele tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Presta atenção. Deus disse, nunca mais. Ele olhou para trás e viu e disse, nunca mais eu faço isso que eu fiz agora, eu acabei de fazer. Porque ele viu tudo destruído. Aí ele criou outro mundo e aí a família de Noé foi, espalhou no mundo, aí foram crescendo. Aí hoje nós somos da família de Noé. Nós não somos mais filhos de Adão e Eva, nós somos da família de Noé. Nós somos descendentes da família de Adão e Eva. Vocês sabem o significado da palavra descendência? É da mesma geração. Nós somos da mesma geração que Deus gerou, mas ele já destruiu com aquela geração. Hoje nós somos descendentes de Noé. Noé é da descendência de Caim, do que matou Abel. Por isso que hoje tem muita maldade. Estuda que vocês vão descobrir que Noé é descendente de Caim, do que matou Abel. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Eles escondem as coisas para o povo não saber. É verdade, é verdade. Se vocês quiserem descobrir, procura uma Bíblia antiga. Vai lá no histórico, lá onde está escondido a Bíblia. E lê e descobre para ver se eu estou mentindo. Se eu estou mentindo. E essa história de Noé veio para quê? Para nós aprender em cima dela. Para nós fazer o quê? Explorar ela. Explorar é conhecer. Conhecer para nós ter fé através dessa história. E através de toda a Bíblia, não só da história de Noé, mas de toda a Bíblia. Mas cada uma história, cada uma pessoa fez seu trabalho que Deus deu. Que o povo estão querendo fazer eu trabalhar o resto da minha vida para eles. Para o povo ganhar dinheiro em cima da minha história. E é por isso que eu digo, cuidado com o que você está fazendo, porque você vai ganhar dinheiro em cima da minha história, você pode ganhar a morte. Em cima de minha história, vocês vão ganhar a morte. Se vocês não parar, vocês vão ganhar a morte. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Porque todo mundo teve sua missão e seu tempo de parar aqui na terra, que Deus deu.
Deus não botou tantos anos para a pessoa ficar fazendo nada, não. Eu estou fazendo esse vídeo porque vocês me interferiram de eu fazer há mais tempo. De eu ensinar há mais tempo. Por que que eu não gravei vídeo naquela época? Porque eu não queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar o povo, a salvar era o povo para viver. Eu queria, meu dinheiro eu ganho trabalhando, para isso eu trabalho. Eu trabalho. Por isso que eu não gravei um vídeo, eu não fui forçar, fazer um YouTube para me ganhar dinheiro e nem ser visto, nem ganhar placa, nem ganhar nisso, nem ganhar aquilo. Eu queria ganhar a vida, a minha, da minha família e dos meus amigos, do povo, do mundo. De toda geração, de toda, não importa quem, se é bom, se é ruim, se é preto, se é branco, se é bonito, se é feio, se é católico, se é evangélico, não importa. Eu queria era que o mundo se salvasse. Mas quem matou o povo foi eu? Não. Quem matou foi os feitos de vocês, do povo, a desobediência que matou o povo, que o Covid veio pela desobediência. Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia que o rei mau era mal governado? Tá na Bíblia, o rei mau governava mal, aí perdia o cargo e aí botava um outro rei. Tá na Bíblia, minha gente, acordam para a vida real. Por que que eu digo acorda? É porque eu digo acorda é porque nós vivia dormindo e vive dormindo. Ainda hoje tem gente que tá dormindo na frente da verdade e não vê a verdade. Tem gente que tá dormindo na frente das coisas e não tá vendo. Tem gente que tá vendo o bicho e tá procurando o bicho. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? E o bicho na frente. Ali, ó, na frente dele, do lado dele, ele não vê. Cadê? Procurando, caçando o rato. É só uma maneira de falar. Porque tem gente que tá no erro, entra no erro e acha que não tá no erro. Tem gente que peca e acha que não tá pecando. Todos nós peca, todos nós erra, todos nós somos humanos. Todo mundo que é humano, ele tá suscetível a errar e pecar. Por isso que eu digo, não é só porque você sabe ler a Bíblia que você tá salvo. Não é só porque você sabe ler a Bíblia que você já é de Deus. É de Deus. Para você ser de Deus, você tem que cortar vários hábitos daqui da terra. Vários hábitos, várias manias você tem que cortar. Mas você tem que cortar com uma, maltratando os outros? Não, é você mesmo. Evitando, é você mesmo que tem que se evitar certas coisas. Não é o outro, não. O caracal cuida de si. Cada cal se protege como acha que é melhor andar. É assim, mas essa palavra aqui, ela não significa que é em geral, não. Ela é pessoal. Ela é uma palavra pessoal. Essa palavra cada cal cuida de si é uma palavra pessoal. Cada cal cuida de si querendo escolher o melhor, escolhendo o melhor. Entende as palavras, porque o povo não entende as palavras. Tem muita palavra na Bíblia que o povo não entende. Pois é. Quem faz matar é a raiva, é o momento da raiva. É a ódio. Por isso que Caim matou o irmão. Foi porque ele ficou com raiva, não foi porque ele ficou com inveja. Aí o povo foram e confundiram. Botaram no lugar da raiva, eles disseram que é porque o Caim tinha inveja, ficou com inveja do irmão. O Caim foi com raiva. Foi com raiva. Quem teve a curiosidade de querer ser igual a Deus não foi Caim, foi Eva. Foi Eva. Aí a inveja entrou, foi por causa de Deus. Deus que meteu a inveja. Quando eu digo que Deus meteu a inveja, é porque foi igual Deus disse que a palavra dele nunca passará. Porque tem palavra que você não entende. Ó, a palavra nunca passará. O povo pensa que é uma coisa que nunca existiu e é uma coisa que nunca vai acabar. Assim como Deus meteu inveja na Eva, porque a Eva ficou querendo ser igual a Deus e querendo fazer igual Deus fazia. O Caim quis fazer igual Deus, ele fez o que Deus mandou. Quando ele foi cultivar a terra, ele cultivou a terra, escolheu o melhor e levou para Deus e Deus não se agradou. Porque nem tudo que a gente faz aqui, Deus se agrada. É assim. Deus não se agradou do melhor do Caim, da terra, que ele mesmo mandou nós cultivar. Deus se agradou do vivo, do ser vivo, do sangue, da humano, das coisas vivas. Coisa viva significa o quê? Deus é vida, Deus é vivo. Mas as coisas que a gente tira ali, ó, arroz, feijão, é morto, acabou. Quando come, acaba. Cagou. Come hoje, amanhã, caga. Desculpa da palavra, mas tem gente que cagou. Tem gente que caga, peida, bufa. É assim, amanhã. Desculpa da expressão, da maneira de eu gravar e de eu falar esse vídeo, mas todo mundo caga e todo mundo peida. Não peida? Pois é. Desculpa e eu agradeço todas as pessoas que ouviram esse vídeo e aprender. Aprenda, meus amigos, aprende. As pessoas que ouviram esse vídeo e aprenderam, eu agradeço de todo o meu coração e peço para Deus salvar e perdoar todas as famílias, todos nós, o mundo inteiro, o mundo em geral. Todos aqueles que buscar e que querer ter a curiosidade de querer conhecer
a palavra, o conhecimento da verdade, para descobrir o que significa verdade, saber o que significa a palavra, conheceria a verdade, que a verdade te libertará.